Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podeis se assentar adorando o nome do Senhor. Me permita, por gentileza, nesse primeiro momento, agradecer a Deus, primeiramente, e também ao pastor Sérgio Melchior, nosso presidente aqui na AD Joinville e primeiro vice-presidente da nossa CIADESCP. Eu louvo a Deus pela sua vida, e ele esteve conosco em Criciúma. Quero fazer menção, semana passada, por 2 vezes, fazendo ali a transição de pastor, onde o nosso pastor João Seno jubilou, e o pastor Roberto, então, assume a igreja. Trazemos da parte dele também aqui o abraço ao pastor Sérgio, a esta amada igreja, e eu quero aqui também dizer que esta igreja está de parabéns, e desde que conhecemos o pastor Sérgio, aproximadamente 11 anos atrás, nós podemos ver a sua liderança e contemplar a visão que ele tem do reino de Deus, e a gente ficou assim muito feliz com tudo que ouvimos essa noite. Com certeza Joinville tem sido, não só como foi dito a nível de estado, mas a nível de Brasil, uma referência. E para nós, mesmo dentro do nosso estado aqui, Criciúma é uma igreja que talvez esteja aí no top 10 aí do estado em termos eclesiásticos, mas até Criciúma tem sido muito abençoada por Joinville. Imagina as demais igrejas, como têm sido edificadas, abençoadas pelos projetos da AD Joinville. Então fica aqui nosso reconhecimento, nosso agradecimento e nosso parabéns ao pastor Sérgio Melchior, a irmã Maria Helena e toda a sua família, a sua casa. Parabenizar também pelo título recebido. Pastor Eliseu Melchior, vice-presidente, pastor Adriano Bento, pastor Daniel Melo, companheiro de longa data, a qual aprendemos a amar, conviver com ele ali em Caçador e aprender muito com ele. E o pastor Juari, servo de Deus, que tem coordenado esse trabalho. Louvo a Deus pela sua amizade, pela sua vida, e também por toda essa equipe maravilhosa. Pastor Mário Sérgio, Deus abençoe cada um dos pastores, e eu cada vez mais fico maravilhado, queridos. Nós estivemos aqui o ano passado no 5º Congresso do Discipulado para o Brasil, foi o 5º, Estivemos aqui, participamos ali na oficina sobre implantação com o pastor Marco, pastor Mário, e foi muito bom. Nós já podemos implantar muita coisa boa ali na onde trabalhamos, então realmente vale a pena. E o que me chamou a atenção é porque tudo que eles falam é o dia a dia deles. Isso é muito importante. Eles não são teóricos, eminentes teóricos, mas tudo que eles falam é o dia a dia deles. Então isso é um diferencial muito grande que a gente tem aqui nos eventos em Joinville, porque são pessoas que vivem e respiram a evangelização e o discipulado. Então, parabéns uma vez mais. Louvar a Deus pela vida do pastor Joelson, companheiro, nosso pastor lá da Decocal e da UmaDescP. Uma alegria estar aqui com esse servo do Senhor. Pastor Carlos de São Leopoldo, uma alegria estar aqui com o servo do Senhor, uma liderança naquele estado e no nosso país também. Deus abençoe aqui os pastores, pastor Rodrigo e os pastores aqui da AD Joinville como um todo. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Clayton, esse mestre que muito nos orgulhou por ter, nosso de Santa Catarina, o pai é catarinense, pastor aqui, e Criciúma e o estado todo ficou muito feliz. Ele que já vinha comentando lições de jovens e agora comentou também a lição de adulto, e para nós é uma alegria, uma bênção dupla nesse sentido. Pastor Cássio, Deus abençoe, e toda a igreja de Jesus aqui reunida, demais pastores e lideranças. Queridos, eu quero apenas complementar, eu creio que podemos colocar um pingo no i apenas, porque já ficou bem ornamentado, ficou bem cimentado, e a página 53 do manual que você tem na mão, você tem aí o nosso livrete da 8ª oficina do discipulado. Então, nós estamos lá na página 53, com o tema Família, Projeto de Deus e Alvo do Discipulado. Glória a Deus. Nós queremos, à medida que falamos, pedir ajuda ali do pastor Cássio, e projetando alguns slides. Nós vamos, na verdade, projetar o que você tem na apostila. Algumas vezes fica mais fácil de colocar no telão. Essa semana, inclusive, nós tivemos aí
a perda do pastor Billy Graham, e eu já tinha, colocado uma frase dele aqui, que diz que não há como ser um sucesso aos olhos de Deus, se nossas famílias forem desajustadas e bagunçadas. Ele, com toda a envergadura de ministério que teve, sabia da importância da família, e ele muito defendia, era uma de suas bandeiras, e nós, essa semana, perdemos esse servo do Senhor, mas os ensinamentos deles, o trabalho dele, estão aí, e nós louvamos a Deus por isso. Queridos, aqui na nossa apostila eu coloquei que nós vivemos tempos trabalhosos. Eu quero pedir a você, tome a sua Bíblia na mão, abra lá na segunda missiva, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e versículo 1 até o versículo 5, e depois apenas o número 7, glória a Deus. Quando eu leio esse texto, queridos, me parece que eu estou lendo um relatório sobre o perfil das pessoas que vivem nessa sociedade odierna, nos dias de hoje. Olha o que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga comigo, tempos difíceis. Versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E olha o versículo 5, não sei se você já parou para analisar, ele está falando de uma geração que inclusive é cristã, não é só uma geração que não é cristã, tendo aparência de piedade, tendo aparência ou forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eu vou aqui parafrasear Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo, são pessoas que têm nome de cristão, rótulo de cristão, mas as suas atitudes não são de cristãos. Tem aparência de piedade, mas não tem conteúdo de piedade, não tem atitude de piedade, queridos. Essa é a ideia que o apóstolo coloca. Olha o versículo 7, para finalizar, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Infelizmente nós temos, queridos, até dentro das nossas igrejas, os pastores que aqui estão, podem inclusive nomear, por ética não o fazem, pessoas que ouvem as pregações, ouvem as ministrações, aprendem sempre, ouvem sempre, mas não têm uma vida de profissão da verdade em Cristo Jesus. Queridos, pessoas que selecionam o que querem praticar. E Agostinho já disse uma frase muito forte e uma propriedade tremenda que ele usa aqui. Aquela pessoa que quer selecionar e ser seletivo nos textos bíblicos, que só pratica e pega aquilo da Bíblia que interessa para ele, não crê no Evangelho, mas crê em si próprio. Então, queridos, que nós, nesta oficina do discipulado, a 8ª edição, não venhamos a nos enquadrar neste versículo, que diz que aprendem sempre. É bom aprender sempre? Glória a Deus, é bom, é necessário, mas acima disso, nós precisamos passar de nível, ou seja, precisamos chegar ao conhecimento da verdade. Glória a Jesus. E eu aqui, queridos, quero, a guisa introdutória, mostrar para vocês que isso aqui é uma bola. Deixei o meu
o meu filho ali sem bola hoje, né? Mas depois vou devolver para ele. Espero que ninguém me peça no final. Conta-se uma história, e eu quero aqui fazer uma aplicação de maneira bem sucinta, que, certa feita, a mão estava descobrindo as suas utilidades, e aí entrou uma pequena competição, porque eles não conheciam os seus papéis, os dedos não conheciam os seus papéis. Então, se levanta o polegar e diz assim: olha, eu sou distinto entre os 5 dedos da mão, eu sou especial, nenhum outro dedo pode se comparar a mim, porque eu digo quando está legal, quando está bom e quando não está. No tempo dos imperadores romanos, e naquela geração, inclusive, que se lutavam os gladiadores, eu dizia quem vivia, quem morria. Eu aprovo, eu desaprovo, eu sou o melhor. E aí disseram para ele: então, pega a bola sozinho. E ele foi lá, tentando pegar a bola, e manipulava para cá, manipulava para lá. Mas como estava sozinho, como que ele vai conseguir? Não podia conseguir. Então, o segundo dedo, o indicador, se levantou e disse: olha, eu tenho as prerrogativas necessárias para realizar essa missão. Pois o próprio nome já diz indicador, indico o caminho, indico o correto, indico como deve acontecer, em que momento deve acontecer. Eu me levanto, eu tenho autoridade credencial e prerrogativa. Eu sou o cara, na linguagem. Ele dizia, e aí disseram: ô cara, tenta você. E o cara tentou, e ia para cá, ia para lá, e manipulava, e nada. Em meio às muitas tentativas, uma voz grossa se ouve. Eu não vou tentar aqui fazer, eu vou pedir ajuda lá do nosso irmão do som para me ajudar a engrossar a minha voz de taquara. Mas se levantou uma voz muito forte que disse assim: ó, agora é comigo. Quem era? O dedo maior. E o dedo maior, então, disse assim: por natureza, eu sou superior. Você pode fazer assim, irmão? Faz assim comigo com a mão. Perceba, se a tua mão for normal, você terá um dedo no meio, que é o maior. Por favor, por ética e educação, não abaixe os outros e deixe ele sozinho, porque senão ele vai ficar numa situação difícil. E aí ele tentou, pior ainda que os outros, mais desajustado, maior, mas desajustado. Não tinha condições de realizar a missão. Em meio às muitas tentativas, se levanta o anular ou anelar, o dedo da aliança, o dedo dos anéis de formatura, e ele disse assim: olha, eu tenho todas as credenciais que preenchem este papel, este perfil. Eu sou a pessoa que vocês procuram. Eu tenho o papel de maior relevância nesse processo. Por quê? Porque os anéis, porque o reconhecimento vem sobre mim. Eu estou investido de reconhecimento. E aí disseram para ele: então vai lá, tenta. E ele tenta para cá, tenta para lá, da mesma forma não consegue. Em meio às muitas tentativas, lá no fundo, se ouviu um som muito fininho, agudo, que dizia: agora é comigo. Né? Quem era? Mindinho. Alguns chamam Minguinho, como você quiser chamar. E aí, ele disse assim: ó, eu sei que hoje em dia todo mundo usa o cotonete, outros, mas houve um tempo que ninguém sabia o que era cotonete. Eu servia e fazia algumas funções que ninguém faz, nenhum dos outros dedos. E mais, nas reuniões das cúpulas, e em qualquer ordem de reunião, onde se toma decisão, quando os comandantes batem a mão, eu é que absorvo, eu estou embaixo, e eu é que tomo todo o impacto, e absorvo, e seguro, e não reclamo. Eu sou o melhor, deixa comigo. E aí ele tentou, mas como estava sozinho, não conseguiu. Aí de repente, eles começaram a ponderar entre si, e disseram: mas gente, e se a gente se unir? Será que a gente não está junto por alguma situação? Não há um fio unificador no final dessa história? A gente não está junto aqui, ligado por algum propósito, um desígnio? E eles fizeram isso aqui, e facilmente conseguiram. A família, nos dias atuais, queridos, ela não pode concorrer entre si. Não pode haver perdedor e ganhador dentro do seio familiar. O que existe é pessoas que querem se ajudar, unidos por um propósito de Deus, um desígnio de Deus. Deus tem um propósito, um projeto com a família. Queridos, e a gente percebe nesta aplicação, que quando nós entendemos os papéis, nós temos uma hierarquia de iguais. E nessa hierarquia de iguais, a diferença está nos papéis, na função.
Então tudo dá certo, e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque de fato, o Senhor, nosso Deus, Ele projetou a família para ser vencedora. Eu lembro-me de Dr. Cambridge, ele disse assim: de todas as influências que ajudam ou prejudicam a vida ministerial de um líder, e eu falo aqui para líderes em geral, talvez adular, disse ele, seja a mais poderosa. Se o líder fracassar como pai, é impossível que seja eficiente como obreiro, como líder. E ele foi muito forte, muito categórico em relação a isso. Bridges, ele também disse: à medida que a sociedade avança para o declínio moral, a necessidade de casamentos e famílias exemplares é cada vez maior. Queridos, já dizia Josué Gonçalves, a nossa família é o nosso maior patrimônio. Agora, por outro lado, a nossa família é aquilo que nós de fato poderemos levar daqui. Sabia disso? Você pode ter muitas conquistas, muitas realizações, você pode ter um legado no mundo material, enorme, gigante, maiúsculo, mas tudo isso ficará aqui. Agora, todo investimento na família que você fizer, vai ser válido. Por quê, queridos? Porque perpassa a noção de tempo e espaço. Nós poderemos os ter conosco na eternidade. Lá na eternidade você poderá ter, aleluia, sua esposa, seus filhos, sua família. É claro que a condição lá é diferente. Como alguém disse, e me permita aqui, de maneira bem sucinta, você já deve ter ouvido essa ilustração. Num acidente, numa fatalidade, morreu o marido e morreu a mulher, casal morreu, mas um deles morre primeiro no local do acidente, o outro vai morrer depois no hospital. E quando o homem chega ao paraíso, é recebido, está ali em festa, está ali no repouso eterno. De repente a mulher que não tinha morrido no ato do acidente, mas morreu no hospital, ela chega ao paraíso também. E quando ela vai abraçar o marido diz assim: acabou. O que o pastor disse? O que a Bíblia diz? Até que a morte, até. Então acabou. Quer dizer, essa ilustração ela é um pouco dúbia. Por quê, pastor Clayton? Porque, de fato, se não havia amor verdadeiro, e não há uma comunhão verdadeira, talvez nem se chegue lá. É o que os textos bíblicos da palavra nos dizem. Mas, perceba, queridos, que em alguns casos isso pode acontecer. Você está disposto a responder a seguinte questão? Se fosse necessário, creio que o ponto é esse, fosse necessário você casar de novo, por uma situação, claro, bíblica, por uma situação autorizada pela palavra, você escolheria a mesma pessoa que você tem aí do seu lado? Amém? Quem não disse amém, irmão? Dá uma analisada aí, melhora, né? Claro que tem aqueles que falam devagarzinho, assim, né? Falam, só babuceio, né? Já viu? Mas, aqueles que deram um amém forte aí, bênção de Deus. Queridos, nenhum sucesso profissional, diga comigo, nenhum sucesso profissional, espiritual ou ministerial compensará o fracasso da minha família. De fato, queridos. Então essa é uma grande realidade. Por isso que, no nosso ponto 1, nós colocamos: que tipo de família pode transformar essa sociedade? Que tipo de família? Então, que tipo de sociedade nós temos? É o primeiro ponto que eu quero ponderar aqui. Nós temos alguns inimigos que caracterizam essa família, que alguns chamam da era pós-moderna. Claro, há várias classificações, sociólogos colocam aí, até o ano 600 depois de Cristo, 500 depois de Cristo, a era antiga. Aí nós temos, a partir do ano 600 aproximadamente, depois de Cristo, o início da Idade Moderna.
até o ano 900 é a baixa idade moderna, ou a idade média, perdão. Até o ano 900 é a baixa idade média, e até o ano 1500 a alta idade média, a era medieval. Mas, a partir, então, de 1500, com o advento da Renascença, com o advento da Revolução Industrial e outros fatores mais, nós temos a Era Moderna. E essa Era Moderna, queridos, ela vai, segundo alguns sociólogos, claro, isso é discutível, mas, enfim, trazendo uma posição, até 1970, 1950, onde nós temos pontos como globalização, televisão, internet, que vem sendo acentuados, a era da informação, da tecnologia sendo pontuada. E aí vem a chamada, na linguagem socióloga, pós-modernidade. Então, um aspecto de, na opinião deles, maturidade da modernidade. Nós não encontramos maturidade nenhuma neste tempo. A grande realidade é essa, você não tem maturidade de valores nenhum. O que você tem é uma grande inversão de valores. Isaías 5:20, um texto conhecidíssimo do discipulador, vai dizer que ai daqueles que ao mal chamam bem, invertem as coisas. Então nós precisamos entender essa realidade. O que eu quero colocar, queridos, é que existem vários inimigos da família. Final da página 53, são eles: o esfriamento do amor, que isso atinge inclusive a esfera cristã. Nós temos o ativismo e a falta de tempo. Talvez um dos maiores bens que nós temos hoje é o tempo. E nós precisamos utilizá-lo da melhor forma possível. Isolamento social, diga comigo, isolamento social. Como já disse alguém, eu sei que o pastor Eliseu sempre fala muito nessa área das mídias, né? E uma máxima que a gente usa muito aí, né, pastor Eliseu, o uso da mídia é bom, deve ser feito, não tem como nós proibirmos. E pelo contrário, ele pode ser potencializado e pode ser uma bênção. Agora, a questão é, essa máxima que eu vou colocar. Muitas vezes, a tecnologia acaba nos aproximando de quem está longe, contudo, nos afastando de quem está perto. E isso é uma dificuldade, amados. Isso não deve acontecer no nosso meio. E sabe o que acontece quando um discipulador, ele se propõe a discipular? Ele não vai simplesmente dar um curso bíblico. E eu já disse ao pastor Juari, na verdade, o que nós precisaríamos é estar aqui ouvindo, mas pela bondade de Deus, do pastor Sérgio, do pastor Juari, então nós estamos aqui trazendo e compartilhando uma informação com os irmãos. Mas eu tenho aprendido com vocês aqui, que o discipulado não é um currículo. Precisa o currículo. É bom o currículo. E um bom programa de discipulado vai ter um bom currículo. Mas o coração do discipulado é relacionamento. Ou seja, o que é isso? Que nós temos aprendido aqui com vocês, é o princípio. O discipulado deve levar o novo convertido a ter uma relação com Cristo e uma relação saudável dentro do âmago da sua família e dos demais relacionamentos. Em outras palavras, queridos, nós precisamos criar uma atmosfera dentro da nossa casa. Eu vou aqui ilustrar. Conta-se que um cachorrinho, daqueles cachorrinhos valentões, como é que é mesmo o nome dele? Aquele mais valente, vira-lata, né? Vira-lata, bem valente, né? Pit vira-lata, já viu? Querido, Hot vira-lata, desses mesmos. E ele chegou, só que ele era bem mal-humorado, diante de uma casa. A casa tinha 1000 espelhos, diga comigo, 1000 espelhos. Já imaginou? 1000 espelhos. Olha o reflexo do cachorrinho. O cachorrinho chegou mal-humorado. Aí os 1000 espelhos refletiram 1000 cachorros mal-humorados, como ele. Aí ele disse assim, já viu o cachorro falando? Na minha história fala. Né? Na minha história, tá? Não chega contando para o teu filho em casa. Aí o cachorrinho disse assim, vai embora, que casa mais feia, só tem gente mal-humorada. E foi para casa. Aí veio um cachorrinho com um temperamento diferenciado, paradoxo àquele anterior. Bem-humorado, cachorrinho legal, daquele que sorri para todo mundo.
E ele olhou assim, sorriu, e 1000 cachorros sorriram para ele na casa dos 1000 espelhos. Ele disse: que ambiente agradável, que atmosfera convidativa, só tem gente boa aqui. Assim é na nossa casa, queridos. Eu não quero aqui depreciar a natureza humana, mas é só uma ilustração, para a gente contextualizar. Agora deixa eu lhe dizer, na casa da gente é assim também. O marido chega com a energia carregada, negativa, não consegue separar as coisas. Sabe o que vai acontecer? Esse ambiente vai se multiplicar. É filho estressado, é esposa estressada, é todo mundo estressado. Nós sabemos que a luta vem, a dificuldade vem, nós sabemos que tem dia que não é fácil, e tem dia que é pior ainda, mas nós também sabemos que com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é possível, queridos, nós transformarmos o nosso lar numa atmosfera espiritual, de graça de Deus, de milagre, de bênção, de provisão. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, então são muitos os inimigos da família: a falta de exercício dos papéis familiares, o divórcio. Como o pastor Sérgio já colocou, os índices das pesquisas americanas chegam a dizer que é 50%, ou seja, meio a meio, é muito grande. O índice da última pesquisa IBGE trouxe 27% para o Brasil, só que os índices têm aumentado gradativamente. A prostituição, as drogas, página 54, já falamos em inversão de valores. As formações heterodoxas de família. O que são as formações heterodoxas de família? Basicamente, outros modelos de formação de família. De uma maneira assim bem sucinta para a igreja de Jesus, nós precisamos, e eu louvo a Deus por conta dessa proposta de termos aqui a lição de discipulado da família. Se nós observarmos, eram poucos os currículos de revista de discipulado que tinham uma revista ou uma lição sobre família. E agora a gente vai ter aqui na mão, né, pastor Joelson, uma revista só sobre família. Proposta maravilhosa. Então, irmãos, é realmente um diferencial que vem preencher uma lacuna que nós tínhamos. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a família precisa avançar, e nós como cristãos precisamos se posicionar diante das formações heterodoxas de família. Por exemplo, nós temos a chamada fertilização in vitro. O que é basicamente, eu sei que muitos irmãos sabem, mas o que é a fertilização in vitro? É aquela fertilização quando acontece fora do corpo da mulher, chamado extracorpóreo, ou seja, é artificial e extracorpóreo, acontece fora do corpo da mulher. Pode ou não pode? Pela ética cristã, de maneira objetiva, não pode, não é aconselhável. Por quê? Porque nós sabemos que não ocorre de uma maneira natural, certo? Mas, e a questão nesse sentido, da intracorpórea? Quando a inseminação artificial, ela acontece de forma intracorpórea, ou seja, o médico, ele coloca, então, o esperma do marido lá no útero ou na trompa da mulher, da esposa. Pode? Aí pode, porque não vai desrespeitar os princípios que a palavra de Deus traz para a bioética, para a ética da vida. Mas aí precisa também ser um processo homólogo, ou seja, precisa ser da esposa com o esposo, porque se for de terceiro também sai fora do contexto da ética cristã. Então a família precisa ter estes conhecimentos para que possa ter uma postura frente a essas situações. Nós sabemos que há casos em que casais crentes não podem ter filhos, e aí recorre à medicina, não tem problema, a igreja ela deve apoiar a medicina, até ao ponto em que a medicina não ultrapasse os limites da palavra de Deus. E aí, queridos, nós temos também a chamada, na forma heterodoxa de família, nesse processo heterodoxo de família, nessa formação heterodoxa, nós temos também a chamada, o modelo de maternidade por substituição, a barriga de aluguel. Pode ou não pode? Pela ética cristã, não é aconselhável. Não pode. Se a esposa não pode, não tem como outra pessoa
trazer. Pode ser adotado? Pode, não fere a ética cristã, mas a questão da barriga de aluguel, da maternidade por substituição, não é coerente com a palavra de Deus. Então veja quantas questões novas nós temos aí no nosso meio. Eu estou trazendo e pontuando as principais aqui, amados. Nós temos aqui também, lá na página 54, mais alguns inimigos da família, como o pastor Sérgio falou aqui, ideologia de gênero. Basicamente, ideologia de gênero costuma se afirmar, de maneira bem simplista, não se nasce masculino e não se nasce feminino. Se nasce como uma folha de papel em branco, neutro. Então, o sexo, ele é uma construção social, dentro dessa linha de pensamento. Afirmam eles, de uma forma errada, equivocada, que, de fato, a criança, quando for um adolescente, ou chegar num momento em que ela possa escolher, ela vai se posicionar, eu quero ser menina, eu quero ser menino. E mais do que isso, ela vai poder escolher trocar, porque aí fica fácil, abre o precedente. Não, agora eu não quero mais ser menina, eu me equivoquei, eu queria ser menina, mas não é isso que eu queria. O que eu queria mesmo era ser menino. E aí começa a inversão dos papéis. Agora, o pior de tudo é que essa famigerada ideologia de gênero, ela vem sendo patrocinada principalmente pelo movimento gaysista. Eu não estou aqui falando de pessoas que nós temos e que, por opção própria, são homossexuais. Eu estou falando do movimento gaysista, que é diferente. É um ismo da pós-modernidade, é um ismo pós-moderno, o movimento gaysista. E mais, o próprio movimento feminista. E para que os amados irmãos tenham ideia, é por isso que a igreja precisa orar, se posicionar e viver a verdade em Cristo, porque existem diversos interesses que promovem a ideologia de gênero. Por exemplo, queridos, vou citar aqui um exemplo bem prático. Quando você não servia a Cristo, grande parte da gente aqui, de nós, tínhamos uma vida desregrada. Era ou não era? A tua vida era uma vida de bebida, era uma vida de boate, era uma vida, muitas vezes, de promiscuidade. Ou seja, o consumo de bens e serviços era intensa. Sabe quem promove ideologia de gênero hoje? Queira ou não, a indústria do entretenimento é uma das que mais tem promovido a ideologia de gênero, por conveniência e interesse próprio. Mais do que isso, a indústria do turismo, porque se a pessoa não está presa à família, na visão deles presa, na nossa visão não, então ela pode ser independente e vai impulsionar, potencializar o turismo. Mais do que isso, nós temos também o maior consumo de bens e serviços e uma promoção do sistema governamental. Porque se nós não temos famílias que estão estruturadas, que falam a mesma língua, que são orientadas, nós vamos ter agora a promoção do sistema governamental. Faltou palavras aqui. Governamentalista. Que bom, obrigado. Me ajudaram aqui, daí eu consegui no vácuo preencher. Queridos, então, essa é a ideia. A igreja precisa se posicionar. Em que sentido? De várias maneiras. Acompanhar os estudos dos filhos, participar das reuniões do colégio, e quando houver na Câmara de Vereadores, nas instâncias, uma possibilidade, uma abertura para manifestação pública, nós devemos com certeza ter ali o nosso posicionamento. Precisamos também votar em candidatos crentes, homens de Deus que possam defender os direitos e defender o posicionamento dos cristãos. Para nós irmos para a conclusão, queridos, nós queremos também dizer a você o seguinte: para que nós possamos discipular a família, nós precisamos entender uma grande verdade. E que grande verdade é essa? A grande verdade é a seguinte: as pessoas não estão tão interessadas em quanto nós sabemos. Durante um tempo da minha vida cristã, eu me aprofundei, procurei me aprofundar dentro dos meus limites no estudo teológico, e isso é muito bom. Até hoje eu estudo, ainda continuo estudando e fazendo curso. Só que de um tempo para cá, eu entendi que eu preciso
fazer um transporte de tudo que eu aprendo lá para o mundo prático. Claro que a teologia em si, ela tem uma área prática, mas eu preciso contextualizar com a minha vida prática, porque as pessoas não estão interessadas em quanto nós sabemos, mas elas estão interessadas se nós estamos interessados nelas. Então, sabe o que acontece no processo do discipulado? Não adianta a gente chegar ali e vomitar, como se diz na expressão, desculpe aqui a minha simplicidade, mas a gente chegar ali e mostrar muito conhecimento. Nós precisamos identificar o perfil de quem nós estamos discipulando. Se eu estou discipulando um intelectual, eu posso, se eu tenho condições, trazendo uma linguagem um pouquinho melhor. Agora, se é uma pessoa simples, eu tenho que trazer e nivelar a minha linguagem à altura dela. Agora, a pessoa não está interessada em quanto eu sei, ela está interessada se eu a amo, se eu se importo com ela. É por isso, queridos, que o amor de Cristo precisa estar em nós, o ágape de Cristo precisa estar em nós. E eu, trabalhando para concluir, eu quero aqui apenas exemplificar, pedir ajuda do pastor Daniel para trazer essa cadeira aqui, pastor. O senhor que é forte, eu sou fraquinho, né? Só peso 30 quilos, mas o senhor é forte aí, me ajuda. O bom samaritano, ele estava em algum lugar, ele nem sabia que ia ser requerido, que ia aparecer na história e ia ficar nos anais bíblicos. Por quê? Porque o texto começa dizendo que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E aí, sabe o que aconteceu? Está aqui aquele judeu. É provável que ele seja um judeu, né? Porque descia de Jerusalém. Aquele judeu, ele foi assaltado. O que o texto diz? Ele foi assaltado. E fizeram isso aqui com ele. Ó. E aí, queridos, no caminho inverso, vinha um sacerdote e um levita. Então você sabe que o sacerdote veio no caminho dele, e o texto diz que ele passou de largo. Eu fui ver isso, para ver se no texto original a ideia era essa, e é essa mesma. Aí ele passou de largo, então ele se desviou. O levita, mesma coisa, veio, passou de largo e se desviou. Por quê? Porque na visão do levita e do sacerdote, o homem estava meio morto. O texto diz, há textos que dizem semi-morto, outro diz meio morto. Então, há pessoas quase morto, né, pastor? Há pessoas que olham para a família e dizem assim, não, mas já estão quase se separando, aí não tem mais conserto. É a visão do meio morto. Não, aqueles lá, não adianta. Não. E essa família aqui, às vezes é uma família crente, né? Não, já foi tentado ajudar quantas vezes? Percebe a visão do sacerdote dentro da igreja? Do contexto do reino? A visão do levita? Não adianta mais, acabou. Sai de largo. Mas a Bíblia diz que não termina aí a história daquela família, porque aquele homem caído ali representava uma casa, uma família, ainda mais no contexto da cultura judaica. A Bíblia diz que vinha um bom samaritano, e a visão daquele homem não era passar de largo, porque para aquele homem, ele estava dizendo, não está morto, se está meio vivo, se está semi-vivo, meio vivo, aleluia, então há esperança. E o bom samaritano vem, aleluia, e ele vem e levanta o homem, e a mordomia do talento dele serve aquele homem, aleluia. Nesta noite, queridos, o Senhor nos chama para que com a mordomia que Ele nos deu, nós venhamos a investir tempo, venhamos a investir o óleo do Espírito Santo que é em nós. Sabe o que acontece com o sacerdote, com o levita? Acabou o óleo, não tem mais óleo. Vai dar o que não tem? Não dá o que não tem. Só dá, aleluia, aquele que tem. Então se você tem óleo, tem amor, tem a unção de Deus, então dê. Ele investiu o quê? Investiu os bens dele? Investiu, cavalgadura, tempo, vinho e óleo. Eu não vou usar aqui toda aquela simbologia pela proposta do tempo, mas quero dizer a você, qual é a filosofia do levita e do sacerdote? O que é nosso, não é do meu próximo, não é da outra família, é só meu e da minha família e pronto. A filosofia dos ladrões, dos salteadores, o que é meu, o que é teu, é meu também. O que é meu,
não te dou, e o que é teu também é meu. Toma. Mas qual é a visão do bom samaritano? A visão do bom samaritano é essa: o que é meu não é só meu, porque eu sou administrador, eu sou mordomo, eu sou servo. O que é meu é do meu próximo. Discipuladores, nessa noite eu trago uma palavra do céu para você. Deus vai te abençoar. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, aleluia. Nesta noite há uma unção de bom samaritano que Deus derramará de uma medida muito intensa sobre a tua casa. Labandaraba surianda labra séria, aiô mandara sublimácia, aleluia. Nós já sabemos por Atos dos Apóstolos que não se faz missões, evangelismo e discipulado sem o poder do Espírito Santo. É por isso que essa igreja está reunida para celebrar a unção de Deus essa noite. O Espírito Santo está aqui, querido. Foi Ele que te trouxe, senão você não conseguiria adentrar as portas desta casa. Mas Ele te trouxe para dizer: eu conto contigo para esta missão. Se levantarão, mas eu não abri da tua boca, te darei sabedoria, aleluia. Eu cuidarei dos teus, cuidarei da tua casa, vou salvar os teus parentes, vou salvar as pessoas que você tem cuidado. Labassura mandarabarra. Oh, glória a Deus. Eu termino aqui, pastor Daniel, me ajuda por gentileza. Devolve ali o homem que foi assaltado e que agora já está na hospedaria. Tá tudo bem, né? Por que está tudo bem? Aonde tem bom samaritano, tem azeite, tem óleo. Aonde tem bom samaritano, tem vinho, tem alegria. Aleluia. Não é uma vida de frustração. Sabe por que a igreja dos dias atuais vive em depressão, vive doente? Porque perdeu o desejo de ganhar alma, perdeu o desejo de ganhá-las e cuidar bem delas. Mas aqui está um povo que é alegre, que tem o vinho da alegria do Espírito Santo, que ama almas, que ama vidas. Oh, glória a Jesus. Você ama, então você tem alegria. Agora aquele cristão, irmão, que já perdeu o desejo pela vida, pelas almas, só pensa em si, só olha para o seu umbigo, essa pessoa cada vez mais entra ou anda de frustração em frustração. Mas Deus tem mistério para a tua vida, Deus tem presente para você, Deus tem surpresas boas, Deus tem projetos grandes a desenrolar com você, com a tua casa. Você nem imagina o que Deus vai fazer na tua história. E eu finalizo em 2 minutos dizendo que há algumas características de uma família que se torna agente de influência transformadora. Quais são elas? Segundo pesquisas, e as pesquisas não divergem muito, elas convergem para esses pontos. E eu vou pedir a você, página 54, leia comigo ali, por gentileza, para nós fecharmos. Vamos lá, letra A, 1, 2, 3. São aquelas que seus membros apreciam-se mutuamente. Letra B, são aquelas que seus membros sabem resolver adequadamente. Letra C, letra D, próxima. E por último, amém, glória a Deus. Então, queridos, família é projeto de Deus e deve ser alvo do discipulado. Glória a Deus. Nós colocamos vários alvos do discipulado que são usados aqui na AD Joinville, e nós temos aqui a pontuação na página 56, na letra F, lá em cima no rodapé, que um dos alvos do discipulado é promover a família. Diga comigo, um dos alvos do discipulado é promover a família. Glória a Deus. E aí está a questão, queridos, promover a família. Concluo dizendo
Quem não discipula, desobedece a um mandamento bíblico. Projeta para mim, por gentileza, o último slide lá. Quem não discipula, desobedece a um mandamento bíblico. Discipulado não é alternativa, não é opção. O Senhor não trabalha com plano B. Se nós atentarmos para as orientações da palavra de Deus, o projeto dele dará certo. A nossa família será abençoada. E aqui, queridos, eu concluo dizendo, talvez a limitação desta geração, está ali no slide, seja, conforme Tozer vai dizer, só faz discípulo quem é discípulo. Como é que eu vou fazer um discípulo do meu filho, se o meu filho não vê em mim um discípulo? O processo de Provérbios 22:6 cabe aqui. Ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar. Não o caminho. Se ensina muito o caminho. Filho, vai para a igreja. Filho, vai orar. Vai para a escola dominical. Mas o filho não vê o pai andando com ele. O filho não vê o pai orando. Não vê o pai concretizando o que está ensinando. Queridos, nós precisamos mostrar, andar no caminho, ensino personalizado, amém? Nos colocamos em pé, devolvo a oportunidade à nossa liderança. Queridos, nós vamos orar. Eu quero convidar você, aonde você está, neste momento, feche o teu olho, glória a Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, e comece a adorar ao Senhor. Diga: Deus, obrigado pela minha família, aleluia. Você sabia que você só tem liderança por conta da família? Você só tem ministério por conta da família? Aleluia, Deus te escolheu para ser sacerdote nesta casa, nesta família. Deus tem projeto com a tua casa. Glória a Deus. Amados, numa pesquisa recente, uma pessoa fez uma pesquisa em 80 civilizações que viveram em 4.000 anos de história humana. E todas elas têm um ponto em comum: quando elas ruíram, foi o momento em que a família ficou desestruturada de uma maneira geral. Então a família fala de estrutura. Aleluia, valorizemos a família. Valorizemos a família. Vamos orar. Querido Pai, sabemos que a família é projeto de Deus e é alvo do discipulado. Não é algo projetado, Senhor, pela liderança da Assembleia de Deus em Joinville, mas é algo que vem do teu coração, que está pautado na tua palavra, Senhor. E a tua palavra é eterna, e os teus princípios não têm validade, eles permanecem para sempre. Por isso, Senhor, fortalece casamentos nessa noite, abençoa famílias aqui nessa noite, salva vidas aqui nessa noite. Deus, trabalha para a família que aqui está representada, na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, vai lá, Senhor, nós pedimos, nós oramos, intercedemos, e opera, Senhor, conversão no cônjuge não crente, conversão no filho desviado. Deus de vitória, opera, Senhor, na comunhão da família. Que esta família, Senhor, que aqui está representada, seja uma família influenciadora, sal da terra, luz do mundo, em Joinville, no Brasil, aonde ela estiver, que haja um poder de atração, Senhor, na vida dela. Use essa família, Senhor, que a força do amor que nele está sirva de base, de exemplo para as demais famílias, para que as pessoas vejam que o amor de Deus, o teu amor, Senhor, o amor ágape, está nessas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, abrace quem está ao seu lado e diga: vamos valorizar mais a família. Glória a Deus. Enquanto você abraça, um corinho apenas. Aleluia. Irmão, o valor de uma alma, se você já abraçou alguém, se assente adorando ao Senhor. Muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Aleluia, sentai-vos, meus amados. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos
vamos buscar todas as almas que Jesus comprou.